Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Antigo Testamento. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a estrutura do Antigo Testamento. Quais são as divisões do Antigo Testamento? É muito interessante que as nossas Bíblias em português, elas dividem o Antigo Testamento em quatro partes. É uma estrutura quadripartida. Ela tem o Pentateuco, os cinco primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, os livros históricos, né? De Josué a Esther, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Segue-se o que se chama de livros sapienciais, ou livros de sabedoria, que também são classificados de livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Seguindo-se, então, os livros proféticos. E os livros proféticos são divididos em duas categorias: os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e aí os profetas menores, de Oséias até Malaquias. Ao todo, essa divisão, a partir dessa estrutura em quatro partes, ela compreende, então, os 39 livros do Antigo Testamento. Essa divisão do Antigo Testamento em quatro partes, ela tem sua origem na Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para um outro idioma. Nesse caso, para o idioma grego. A Septuaginta é muito interessante porque ela foi uma necessidade devido à comunidade judaica que vivia fora da Palestina, especialmente em Alexandria, lá no Egito. Esses judeus da diáspora não falavam mais o hebraico. Então houve a necessidade de fazer uma tradução para o idioma grego. E ela ficou conhecida como Septuaginta por causa de uma tradição que provém da Carta de Aristeias, que essa tradução teria sido realizada por 70 ou 72 anciãos de Israel. Daí a ideia de Septuaginta, que significa, né, em latim, 70. E a partir da Septuaginta que as nossas Bíblias, já desde a antiguidade, lá da época dos pais da igreja, que elas têm essa estrutura do Antigo Testamento em quatro partes. É interessante também que da Septuaginta vêm os livros a mais presentes no Antigo Testamento, que estão presentes na Bíblia Católica, como Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Esses livros fazem parte da Septuaginta, mas estão ausentes da Bíblia hebraica. Estão ausentes do texto hebraico do Antigo Testamento, que é reconhecido pela comunidade judaica. Esse detalhe é bastante importante, porque ele mostra que há aí já uma diferença no entendimento do cano, da extensão do cano do Antigo Testamento no judaísmo antigo. Ou seja, o judaísmo da diáspora, especialmente o judaísmo de Alexandria, ele tinha esse cano um pouco mais amplo com esses livros a mais. Mas, no fim, esses livros não vieram a fazer parte do cânon reconhecido na Palestina, que é o cânon que nós protestantes seguimos com 39 livros. A Igreja Católica denomina-os de deuterocanônicos. E nós protestantes, em geral, né, nos referimos a eles como livros apócrifos, ou seja, não são considerados textos inspirados, mas são considerados textos espúrios. E nesse sentido é interessante observar a própria postura de Lutero, por exemplo. O Lutero ele não rejeitou totalmente os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos. Eles dizem que esses livros podem ser usados, mas desde que seja reconhecido que eles não têm a mesma posição e status que os demais livros canônicos. E outro detalhe também bastante interessante é que os livros deuterocanônicos, eles fizeram parte das Bíblias protestantes até o advento do fundamentalismo lá nos Estados Unidos, no início do século XX. Só a partir do fundamentalismo que esses livros foram omitidos das Bíblias protestantes.
mas alguns desses livros são extremamente interessantes. Por exemplo, o primeiro e segundo Macabeus é um livro muito importante para compreender a história do judaísmo no período interbíblico. Ele supre várias informações históricas desse período da história de Israel, do final do Antigo Testamento até o surgimento do Novo Testamento. Um outro texto apócrifo muito interessante é Daniel capítulo 13. Nas nossas Bíblias, Daniel termina no capítulo 12, assim como na Bíblia hebraica. Mas na Septuaginta nós encontramos mais um capítulo no livro de Daniel, que tem uma história muito bonita lá de uma mulher chamada Susana. Se você quiser ter acesso a esses textos, você pode adquirir, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém ou qualquer outra Bíblia publicada por editoras católicas, porque essas versões bíblicas trazem os livros deuterocanônicos. Outro detalhe que é importante comentar é que a Septuaginta, essa tradução, então, do Antigo Testamento para o grego, ela foi a Bíblia dos primeiros cristãos, a Bíblia da comunidade cristã primitiva. Na maior parte das vezes, quando o Novo Testamento está fazendo referência, seja direta ou indireta, ao Antigo Testamento, a citação é feita via Septuaginta. Por isso, a Septuaginta ela é muito importante para as pessoas cristãs, porque ela foi a primeira Bíblia dos cristãos. E nesse sentido, um outro detalhe ainda bastante interessante também é que o próprio judaísmo daí vai acabar rejeitando a Septuaginta, porque ela vai ser tão identificada com os cristãos que o judaísmo vai rejeitar essa tradução como cristã demais. E aí vão surgir outras traduções do Antigo Testamento para o grego, como a de Teodósio, por exemplo. Então, em resumo aqui, o nosso Antigo Testamento ele tem essa estrutura em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, os livros sapienciais ou poéticos e os livros proféticos, formando ao todo 39 livros. O interessante é também que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento da comunidade judaica, ele tem uma estrutura diferente, em 3 partes. Essa estrutura é composta da Torá, a lei, que em linhas gerais é o Pentateuco. A segunda parte é chamada de Nebiim, profetas. E a terceira parte, Ketubim, escritos. E a partir das iniciais dessas 3 palavras, Torá, Nebiim e Ketubim, forma-se o nome artificial Tanakh, que é a designação, uma das designações do judaísmo para o Antigo Testamento. Tanakh, que é, então, a junção das iniciais das 3 divisões do Antigo Testamento. Torá, a lei, Nebiim, profetas e Ketubim, escritos. Então, a Torá corresponde ao Pentateuco. Aqui um detalhe interessante: Pentateuco significa literalmente 5 estojos. E aí a ideia de 5 rolos, 5 livros. Já Torá não enfatiza a forma como o Pentateuco. Já Torá é a ideia do conteúdo desses livros. E Torá tem o sentido de lei, de instrução, de ordenação. A segunda subdivisão são os Nebiim, os profetas. E aí os profetas são divididos em profetas anteriores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, né? Os 3 grandes profetas, em analogia aos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e os 12 profetas menores, o livro dos 12, em analogia aos 12 filhos de Jacó. Aqui a gente percebe que Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que são classificados na Septuaginta como livros históricos, na Bíblia hebraica, na Tanakh, são entendidos como profetas. Por que isso? Porque, segundo a tradição judaica, esses livros foram escritos por profetas, Samuel, Natã e outros profetas da história de Israel no tempo do Antigo Testamento. Então, a comunidade judaica
atribui esses livros à escrita de profetas. Por isso eles são classificados de profetas. Estão entre os livros proféticos, entre os livros de profetas. E a terceira divisão são chamadas de escritos, ketubim, e compreendem salmos, esses livros são interessantes. Eles compreendem Ruth, que é usado na liturgia da festa das semanas, Cântico dos Cânticos, que é lido durante a Páscoa, Eclesiastes, né, o Corrélite, o pregador, que é lido durante a festa das tendas, Lamentações de Jeremias, na recordação da destruição do templo, seguindo-se Esther, que é lido na liturgia da festa de Purim. E segue-se então daí, para fechar os escritos, os livros de Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2ª Crônicas. Quando a gente olha também para essa divisão do Tanakh, a gente vê que o judaísmo ele faz duas contagens diferentes. Às vezes se fala de 22 livros ou 24 livros, e não de 39, como no cânon protestante moderno. A diferença se está só em relação à contagem. Normalmente, 1º e 2ª Samuel, 1º e 2ª Reis são contados como um livro, os 12 profetas menores são contados como um livro. Então, a comunidade judaica, em linhas gerais, fala de 22 ou 24 livros. E se argumenta que tanto o 22 quanto o 24 indica totalidade. Por exemplo, Joséfo apontava para o fato de que 22 era o número de letras do alfabeto hebraico, e assim seria o número de livros da Bíblia hebraica. O Filo de Alexandria, que defendia a ideia de 24 livros, ele dizia que 24 livros é o dobro dos meses do ano ou das tribos de Israel, né? 12 mais 12, 24. Essa estrutura do Tanakh, em 3 partes, ela já é atestada de forma bastante antiga, já no prólogo do Sirácida, o Eclesiástico, lá em meados do século II. Ali você já encontra essa referência a essa estrutura em 3 partes. O próprio Novo Testamento também tem algumas referências também que podem ser entendidas como apontando para essa estrutura em 3 partes. Por exemplo, em Lucas 24 e 44, a gente tem as palavras de Jesus que diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observe, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E muito provavelmente aqui o salmo é uma sinédoque para o todo, porque salmo é, na divisão do Tanakh, o primeiro livro dos escritos. Então, muito provavelmente aqui o salmo é uma referência a todos os escritos. Então, o próprio Novo Testamento ele aponta para essa divisão em 3 partes do Antigo Testamento. E essa divisão ela não vai ser aceita pelos primeiros cristãos, como eu observei, ela vai ser, os primeiros cristãos vão seguir a divisão do cânon da Septuaginta. Por que isso? Porque essa estrutura da Septuaginta ela vai servir de fundamento e, de certa maneira, ela vai fazer paralelo à estrutura em 4 partes do Novo Testamento. O Novo Testamento, em geral, é dividido em evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas e, por fim, o Apocalipse ou a revelação de João. Então, o Pentateuco ele vai corresponder aos evangelhos, os livros históricos vão corresponder a Atos dos Apóstolos, os livros sapienciais ou poéticos vão corresponder às epístolas e às cartas, e os livros proféticos vão corresponder ao Apocalipse. Então pode ver que daí se forma uma estrutura clara em 8 partes de forma correspondente. Pentateuco corresponde aos evangelhos. E nesse sentido é muito interessante que Mateus
é o primeiro evangelho, na ordem Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele é o livro mais judaico dos evangelhos. Quando você olha lá o Sermão da Montanha, observe, Sermão da Montanha, onde Moisés recebe a lei? Em uma montanha. Então Mateus, ele quer mostrar que Jesus Cristo, ele é aquele que fornece uma nova lei. Ele não veio para abolir a lei e os profetas, ele veio para cumprir, mas enquanto ele cumpre a lei, ele redefine a lei. A lei dizia tal coisa. Eu, porém, vos digo. Então é muito interessante que Mateus ele faz muito bem esse transporte, essa vinculação do conteúdo da lei com o Antigo Testamento na abertura do cânon do Novo Testamento. Outro detalhe muito interessante nessa estrutura canônica da Bíblia como um todo é que o Apocalipse ele tem uma correspondência fenomenal com o Gênesis 1, 2 e 3. O paraíso que é perdido lá com o pecado do Adão e a Eva, né, que é perdido em decorrência e consequência do pecado, os seres humanos são afastados da árvore do bem e do mal, são expulsos do paraíso. Esse paraíso que é perdido lá no Éden, ele é recuperado em Apocalipse. É algo muito lindo isso, essa estrutura do cânon de uma maneira que ela se complementa e ela mostra a revelação de Deus ao longo da história. Outro detalhe interessante são, por exemplo, as referências em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, nas nossas Bíblias, é a referência à vinda de Elias. E isso faz uma ponte também com o Novo Testamento, porque Elias vai ser identificado com João Batista, com o precursor do Messias, aquele que viria como arauto do Messias. Então, essa estrutura que nós temos junto das vias Septuaginta, em 4 partes o Antigo Testamento e em 4 partes o Novo Testamento, ela apresenta, na verdade, uma estrutura teológica, uma estrutura hermenêutica que tem o propósito de mostrar a revelação de Deus e a sua coerência e o propósito de Deus na história. Para concluir o nosso vídeo, eu só quero simplesmente trazer um pequeno dado. Originalmente, as nossas Bíblias elas não eram divididas em capítulos e versículos. Na verdade, não existiam Bíblias como nós conhecemos. Né? Isso é uma coisa bastante moderna a partir da invenção da imprensa. E a divisão em capítulos e versículos ela surge na Idade Média. As divisões em capítulos foram realizadas em 1227 por um impressor parisiense chamado Stephen Langdon. Foi ele a primeira pessoa a dividir a Bíblia em capítulos. E algum tempo depois, em 1551 e 1555, um outro impressor chamado Robert Stephanus, ele vai dividir daí a Bíblia em versículos. Ele preserva os capítulos do Langdon e divide a partir daí a Bíblia em versículos. Primeiro o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento. E essa divisão também, infelizmente, ela foi aceita pela comunidade judaica. E isso facilita bastante a maneira de nós lermos e encontrarmos textos bíblicos. Por outro lado, às vezes isso acaba causando problemas. Tem algumas divisões de versículos e capítulos que não são muito sábias e nem muito coerentes. Então, quando você for ler o texto bíblico, cuidado para observar se a divisão em capítulos e versículos ela é feita de maneira coerente. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.